Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo. Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje para você, estudante da primeira série do ensino médio. Eu sou o professor André, juntamente comigo temos aqui a presença do Ronaldo e nós vamos levar até você um pouco da geografia para onde quer que você esteja. Então se acomode aí na sua cadeira, no seu sofá, na sua mesa, acomode-se e providencie caderno, caneta, lápis e borracha e conheça os objetivos da nossa aula de hoje. Dá uma olhada na tela, ó. Comparar imagens de satélite de uma mesma localidade em anos diferentes, ressaltando as transformações da paisagem e a importância desta tecnologia para o monitoramento ambiental. Então nós vamos realizar uma análise de diferentes imagens que foram coletadas ao longo do tempo e ainda realizar a interpretação dessas imagens, de que forma que nós podemos, a partir do sensoriamento remoto, das imagens de satélite, podemos realizar a compreensão e a transformação das paisagens ao longo do tempo. E olha a nossa reflexão aqui para a gente já ir entrando no clima da nossa aula. Vamos refletir. Você sabe, afinal de contas, o que é sensoriamento remoto e qual é a sua utilidade? Para que a gente usa o sensoriamento remoto? O que é esse sensoriamento remoto? Então é importante você associar a interpretação das imagens aéreas, das imagens realizadas por meio de satélites e de diferentes equipamentos e de que forma nós na geografia vamos nos apropriar dessas informações. Aqui, ó, sensoriamento remoto. Então nós vamos utilizar o quê? É uma geotecnologia que trouxe grandes contribuições para a observação da superfície terrestre, contribuindo para a análise temporal e espacial de diferentes fenômenos. Então, ao falarmos em sensoriamento remoto, estamos realizando uma análise de forma distante da superfície terrestre, principalmente com satélites e com sensores especiais, que vão realizar a cobertura de uma grande área e realizar a construção de imagens que serão processadas por meios de computadores, onde essas imagens nos possibilitarão uma compreensão da superfície terrestre de uma determinada condição, seja cursos de água, desmatamento, cobertura vegetal, percentual de ocupação, população urbana, enfim, uma infinidade de informações que podem ser analisadas a partir dessas imagens que são construídas com esses equipamentos e processadas em aplicativos de computador específicos, em programas, em softwares específicos. Aí nós vamos ter aqui, ó, o monitoramento por imagens de satélite, por um satélite chamado Landsat. Então esse satélite, ele realiza a coleta de informações da superfície terrestre e faz um processamento. Então não se tratam exatamente de fotografias aéreas, mas tratam-se de imagens que são obtidas a partir de sensores instalados nos satélites, que fazem uma percepção, uma compreensão da superfície terrestre a partir da forma com que a radiação solar incide na superfície e é refletida. E aqui a gente vai perceber que nós temos a análise 2014, nós temos no mês 6, mês 7, mês 8 e no mês de agosto também, só que variando do dia 4 ao dia 20 de agosto. Então nós temos aqui alguns períodos e essas imagens mostram o avanço do desmatamento em uma área do Pará. Observe que a imagem de julho foi detectado um foco de incêndio na área. Então a imagem de julho, essa imagem aqui, que é a segunda imagem, nós temos um foco de incêndio. E nesta segunda imagem, o satélite realizou o quê? A análise dessa fumaça e de que forma essa fumaça ela foi captada de forma diferente do que as áreas no entorno. E a partir do momento que existe essa queimada, observe que a paisagem ela vai se transformando. Nós vamos tendo aqui uma redução da cobertura vegetal à medida com que esse fogo ele vai se espalhando. É claro que a ação do Corpo de Bombeiros e dos brigadistas vieram a tentar combater esse foco de incêndio, mas algumas áreas acabaram sendo danificadas e a gente consegue perceber esse dano ao realizar a comparação das diferentes imagens aqui apresentadas. E os níveis de coleta de dados. Quando nós estamos falando em níveis de coleta, nós podemos ter um drone realizando a cobertura de uma área bastante pequena, mas nós podemos ter também aviões realizando sensoriamento, realizando imagens aéreas, satélites que estão a distâncias maiores.
E é justamente isso que essa imagem que aparece do lado direito da sua tela mostra, que são esses diferentes níveis, ou seja, de que forma a gente pode estar observando a superfície do nosso planeta. No nível orbital, nós podemos estar observando no nível aéreo, no nível do solo também. Então nós podemos, ao realizar essas imagens vistas de cima, nós também teremos que ter alguém a nível do solo para realizar o processamento dessas informações. Então, no nível do solo, são coleta de dados para pequenas áreas, GPS, fotômetros, etc. E também informações que estão disponíveis ali para serem georreferenciadas. E à medida com que vai se elevando o nível, a área a ser estudada, ela acaba sendo maior. E a resolução temporal. Quando fala-se em resolução temporal, fala-se justamente da evolução e da comparação de imagens ao longo do tempo. E essas imagens, ao longo do tempo, elas vão sofrendo transformações, pois a paisagem ela acaba sendo constantemente transformada, seja pela ação humana, mas também por fenômenos naturais. Essa imagem aqui, que você está vendo, é a variação em corpo hídrico visualizada a partir de imagens de satélite em diferentes anos. E aqui vale o destaque para esse corpo hídrico que se encontra aqui destacado em 2006, uma imagem do Google Earth. Perceba a área que era ocupada em 2006 por esse corpo hídrico e em 2016 como esse corpo hídrico ele diminuiu. Então, realizando a comparação dessas duas imagens, é possível de se perceber a redução da área coberta por água nessas duas imagens. Então, essa resolução temporal fazendo justamente referência a essa mudança ao longo do tempo. E a análise multitemporal. Quando fala-se em multitemporal, conforme pode ser visto aqui, as imagens de uma área tomadas em momentos diferentes, mensalmente, anualmente e por décadas, pode ser usada para análise multitemporal. E elas permitem as seguintes análises, como por exemplo, mudanças sazonais da vegetação, expansão das cidades ao longo das décadas, a documentação de desmatamento em áreas de florestas. E olha só quando a gente fala em multitemporal ao longo de vários anos. Então observam-se mudanças ao longo de anos ou ao longo de décadas. E aqui na tela eu trago para você justamente essa análise multitemporal que é do Mar de Aral. O Mar de Aral, em 1973, ele ocupava uma área bastante grande. Porém, vários fenômenos foram acontecendo até que em 2014, uma grande área coberta onde estava o Mar de Aral acabou desaparecendo, acabou secando essa área. Nós acabamos ficando com uma área bastante árida, com pequenas concentrações de água. Então, ao realizar o comparativo entre 1973 e 2014, percebe-se a redução desse mar, ou seja, que esse mar ele veio secando gradativamente ao longo dos anos em função de modificações climáticas, da elevação da temperatura e de outras ações que ali influenciaram no abastecimento desse mar aqui. E a erupção vulcânica na Indonésia, em abril de 2020, foi monitorada pelo satélite Landsat 8. Essa imagem mostra para a gente o quê? Justamente uma erupção vulcânica. Então nós temos na imagem superior o início da erupção vulcânica e aí na imagem de baixo, na segunda imagem, nós temos o quê? Toda a fumaça, a dispersão de gases provenientes desse vulcão, de que forma chegaram até a superfície do nosso planeta e comprometeram a obtenção de imagens mais precisas. Porém, nesse caso aqui, é de fundamental importância perceber até onde que a fumaça com esses gases que foram expelidos do vulcão, até onde eles conseguiram chegar. Então a gente consegue ter essa percepção a partir dessas imagens coletadas com satélites que vão possibilitar essa interpretação. O mesmo vale aqui para a imagem do furacão Irma, que está se aproximando ali do cinturão de ilhas à direita de Cuba, Haiti, Porto Rico e Mar do Caribe. Então a gente tem aqui uma imagem com detalhe maior, a imagem inferior com detalhe menor. Mas a gente consegue visualizar exatamente qual é o caminho que ele está seguindo e o tamanho
das nuvens ali contidas e do nível de umidade e de toda a movimentação atmosférica que existe nessa região aqui em função deste furacão chamado de Irma. E agora que você já tem uma ideia da interpretação das imagens de satélite, das imagens cartográficas e de que forma elas são construídas, nossa atividade para você realizar no seu caderno. Dá uma olhada aí, ó. O uso de satélites para o sensoriamento remoto permite registrar a sequência de eventos ao longo do tempo, permitindo assim observar a ocorrência de muitos fenômenos. Explique quais as vantagens do monitoramento ambiental por esta geotecnologia. Então explique isso aí no seu caderno que a gente volta daqui a pouquinho. Realizou essa atividade? Confere a resposta que eu trago para você, ó. O monitoramento ambiental pode ser compreendido como conjunto de atividades realizadas para obter conhecimento e acompanhar sistematicamente a situação dos recursos naturais. Com isso, é possível proporcionar aos recursos monitorados sua preservação, mitigar impactos e também garantir o uso de maneira sustentável. Então é justamente estudar, analisar as transformações na paisagem e ainda realizar ações que venham a proteger ou minimizar os impactos que podem estar ocorrendo nessas áreas. E agora eu quero que você acompanhe também na próxima tela aqui, ó, que é o monitoramento ambiental por sensoriamento remoto, onde a gente vai destacar as principais vantagens do sensoriamento remoto para a análise ambiental, para conhecer o meio natural, observar o que vem acontecendo com o meio natural e ainda prevenir alguns problemas ambientais. Dá uma olhada aqui, ó. Vantagens são
maior representação espacial da área monitorada. Então a gente vai ter uma área monitorada bastante grande, a gente consegue ver uma grande área, monitorar essa grande área. Maior frequência na obtenção de dados, haja vista que os satélites que estão cobrindo toda a superfície do planeta conseguem monitorar aquelas áreas de forma bastante rápida, de forma constante, a um custo relativamente acessível quando comparado a outras tecnologias. Cobertura de grandes áreas, a coleta de dados de maneira não intrusiva e sistemática, sem a necessidade de ter que se ir até o local. Porque quando realizamos por meio de aviões e drones, há-se a necessidade de se deslocar até aquele local. Já os satélites, por sua vez, com os sensores, vão estar na órbita do nosso planeta constantemente cobrindo a superfície dele. E a partir de algumas programações no curso desse satélite, conseguimos cobrir uma determinada área várias vezes ao longo de um tempo pré-estabelecido. Seguindo, aquisição de informações em áreas de difícil acesso. Então, um lugar que é difícil de você chegar, por meio dos satélites, você não precisa ir até aquele local. Possibilidade de redução de custos atrelados aos programas de monitoramento, além da maior rapidez na disponibilização da informação aos tomadores de decisão. Quer dizer que aos governos, as pessoas que estão estudando o meio natural, ou seja, IBAMA, Ministério da Agricultura, no caso do Brasil, a partir dessas imagens conseguem já realizar a tomada de decisões, sem necessariamente ter que se deslocar até lá. Isso já reduz significativamente os custos. E alguns exemplos. Quando falamos em exemplos, estamos falando de que forma ele pode ser utilizado e de como que ele é realizado. Olha aqui, ó. Monitoramento da qualidade da água em reservatórios e outros tipos de corpos hídricos, além do monitoramento da vegetação em áreas de impacto direto e indireto de empreendimentos. Podem ser áreas de mineração, construções, áreas de construções de barragens, desenvolvimento de cidades, uma infinidade de construções que podem realizar o comprometimento e a transformação das paisagens naturais. O monitoramento de conformidade ambiental em estabelecimentos agropecuários e propriedades agrícolas. Então, de que forma a atividade agropecuária, pecuária e agrícola vão estar influenciando na modificação das paisagens e comprometendo também a biodiversidade e o meio ambiente. Aqui, ó, alguns exemplos práticos de que forma isso pode ser utilizado pelos governos, seja dos países, sejam dos estados ou dos municípios. Imagens mostram o avanço do garimpo ilegal na Amazônia em 2019. Então, toda essa área que você consegue ver aqui, que eu estou indicando aqui para você, que está numa cor mais amarela, essa área aqui, toda essa área foi desmatada. E toda essa área que foi desmatada para a realização do garimpo e também o comércio ilegal de madeira. Pois se o garimpo não é legalizado, o corte dessa madeira, a devastação dessa área também não é legalizado. E a partir disso, não houve a necessidade de pessoas se colocarem em risco, de entrarem em conflito com esses garimpeiros que ali estão estabelecidos, mas simplesmente por meio das imagens de satélite já consegue se monitorar aonde esses garimpeiros estão atuando, para que a partir disso forças policiais e também as forças armadas possam atuar a fim de combater essa prática ilegal de garimpo e também de desmatamento. Maranhão é o estado que está destruindo mais rapidamente sua floresta. Então, duas imagens que são destacadas, uma de 1988 e outra de 2018, aonde a de 1988, tudo aquilo que está em verde representa o quê? Vegetação, representa a floresta. E as áreas que estão com tons de roxo representam áreas que foram devastadas. E ao realizarmos esse comparativo, percebe-se o avanço no desmatamento, da retirada das florestas. Então, um problema que vem ocorrendo no Brasil, no caso aqui o destaque é para o estado do Maranhão, mas é assim que conseguem-se obter informações acerca do desmatamento, das queimadas e de outras atividades ilegais que podem estar acontecendo e comprometendo o meio natural. Outro exemplo que nós temos aqui, ó, as imagens foram feitas pela Agência Espacial Europeia e mostram as reduções no nível
de NO2, ou seja, imagens de satélite revelam a redução da poluição durante a quarentena na Itália. Ou seja, a redução das atividades econômicas, a redução de circulação das pessoas resultou no quê? Numa redução na emissão de poluentes também. Então, agora que a gente já fez algumas análises, a gente já realizou algumas interpretações, nossa segunda atividade para você. Olha aqui, ó. A utilização de drones vem se popularizando nos últimos anos em função do baixo custo quando comparado a outras tecnologias. Qual seria uma desvantagem dessa tecnologia quando comparada a outras formas de sensoriamento remoto? Então, qual que é a desvantagem da utilização de drones quando comparado a outras formas de sensoriamento remoto? O reloginho vai aparecer aqui na tela, ó, e a gente está esperando você. Muito bem, confere aqui a minha sugestão de resposta para você. Ó. A utilização de drones cobre uma área menor quando comparado a aviões ou satélites. Então essas imagens que são realizadas por drones, por mais que elas disponham de um custo mais baixo quando comparado ao custo de se lançar um satélite, de se colocar um satélite em órbita, essas imagens elas vão ter uma cobertura de uma área menor e dependendo de onde for essa área, o deslocamento até lá acaba sendo bastante difícil e também perigoso dependendo do que se quer analisar, fazendo com que as imagens obtidas por meio dos satélites acabem nos favorecendo. Nessa aula de hoje, nós então falamos sobre o sensoriamento remoto, a análise das informações que podem ser obtidas por meio dessas imagens que são feitas por satélites. Então, esses foram os conteúdos abordados na aula de hoje. Espero que você tenha feito as anotações aí no seu caderno, tenha colocado tudo aí
que você viu na aula de hoje. Agradeço a você pelo seu envolvimento e participação. Forte abraço e até a próxima!